Graça e paz. Mais uma oportunidade para o estudo da Palavra de Deus, utilizando o espaço da Escola Bíblica Dominical, da classe das 8 horas, da Primeira Igreja Batista de Assisita. O tema de hoje é uma igreja para todos. O texto bíblico base se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, nos versículos de 1 a 14. A literatura que nós temos utilizado nessa classe das 8 é uma literatura editada e distribuída pela Convenção Batista Mineira. É um compêndio de estudos sobre a igreja e sobre família, e o título é Práticas Bíblicas. O estudo dessa ocasião é o estudo número 8, e é sobre a parábola das bodas. Nós sempre gostamos de conceituar algumas palavras, algumas expressões, e para essa ocasião achamos conveniente conceituarmos o que é parábola. Jesus contava parábolas para ensinar o evangelho aos seus discípulos. Uma parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Ela explica um conceito usando exemplos do dia a dia. No tempo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério, era comum ele utilizar parábolas para ensinar. Uma parábola é fácil de lembrar e usa a linguagem que as pessoas entendem mais facilmente. Por isso, o Senhor Jesus utilizou várias parábolas para os seus ensinamentos. Portanto, hoje nós vamos estudar a parábola das bodas. Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Você pode acompanhar a leitura que farei desse texto. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados eram indignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola foi dirigida por Jesus aos chefes do povo judeu. Jesus comparou o reino dos céus a uma grande festa promovida por um rei para comemorar as bodas do seu filho. Cristo avisou que a precedência, isto é, a primazia, a preferência no reino seria tirada da nação de Israel e dada a outro povo.
Hoje sabemos que esse outro povo é a igreja do Senhor. E assim, para termos um entendimento mais aprofundado dessa parábola, nós vamos fazer um estudo considerando 3 momentos ou 3 partes dela. Assim, nós vamos tratar, num primeiro momento, sobre a recusa ao convite. Em seguida, vamos abordar o convite estendido e, por fim, a necessidade de preparo. Nós vamos falar, em primeiro lugar, conforme mencionado, sobre a recusa aos convites. Está relatado nos versículos de 1 a 7 desse capítulo 22 do Evangelho de Mateus. O rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não aceitaram. Depois mandou chamá-los através de outros emissários. Não satisfeito com a recusa, o rei insistiu informando aos convidados as providências que já haviam sido tomadas para que houvesse uma grande festa. Porém, os convidados não fizeram caso e ainda maltrataram e mataram os portadores do convite. O rei, indignado, determinou a destruição dos assassinos e resolveu convidar outros para a festa. Qual a razão para Jesus contar essa história? O que o Senhor Jesus estava querendo ministrar, estava querendo comunicar através do relato dessa história? Nós sabemos que, através dos séculos, a nação de Israel havia recebido convites. A nação de Israel recebeu diversos convites. Por exemplo, recebeu o convite para a abundância, para uma aliança perene, para a plenitude espiritual, para uma realidade de arrependimento e alegria de perdão, para a realidade superior e mais sublime do que o material. Enfim, a nação de Israel recebeu o convite para uma grande celebração. Todos esses convites, eles podem ser extraídos da passagem bíblica que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 55. São evidências de quanto o Senhor Deus, Pai bondoso, se esforçou para convidar o povo de Israel para alianças, para bênçãos, para promessas. Vejam o que diz, então, no capítulo 55 de Isaías, no versículo de 1 a 13. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que o primeiro regue a terra e a fecunde, e façam brotar para dar sementes ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. É uma evidência da palavra de Deus relatando convites, promessas ao povo de Israel. O profeta Oséias também anunciou o convite para uma completa restauração. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. O povo de Israel ouviu apelos assim desde o princípio. Fizeram-se, portanto, infelizmente, fizeram-se de surdos aos profetas, lá bem no início, depois a João Batista e ao Senhor Jesus. Eles se fizeram de surdos, eles ouviram essas chamadas, esses convites, mas, entretanto, se fizeram de surdo. Além de não aceitarem, maltrataram alguns deles, conforme está registrado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 35 a 38. Sua atitude aborreceu Deus, sua recusa tornou-os alvo da ira divina, e a não ser que se arrependesse sinceramente, em breve seriam condenados. Portanto, esse é o primeiro momento dessa parábola, o momento da recusa aos convites. O segundo momento é o momento do convite estendido. Encontramos base para essa proposição nos versículos de 8 a 10 do capítulo 22 de Mateus, mais notadamente ao versículo 9, diante da recusa, os primeiros convidados em comparecer, o rei pede uma nova ordem. O convite para a entrada no reino de Deus foi estendido aos gentios. Já que os primeiros chamados não eram dignos de participar das bodas, o convite foi estendido aos do Oriente e aos do Ocidente. Foi levado até aos que estavam perdidos pelas esquinas, pelos caminhos, pelos valados. Os servos do rei, nesta parábola das bodas, saíram às ruas e convidaram a todos os que encontraram, bons e maus. Todos eles foram convidados para a festa. E aqui notamos que há uma mudança de critério. Antes era um grupo específico que estava sendo convidado. Agora, todos os que quiserem participar. Agora, o convite é geral, é para todos. Basta querer participar. Diante da recusa dos judeus em aceitar o convite, servos de Deus anunciaram o evangelho e muitos gentios entraram no reino. Formaram a igreja do Senhor, um grupo de convidados, eleitos e habilitados unicamente pelos méritos de Cristo. Fomos alcançados pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. O convite chegou a nós, os gentios, graças ao poder, ao sacrifício do Senhor Jesus.
Então, eis o ponto número 2, o convite estendido. E o cenário, o momento número 3 dessa parábola, fala sobre a necessidade de preparo. Encontramos nos versículos 11 a 14 do texto lido no início, a descrição desta necessidade, o que aconteceu em detrimento do não preparo. Contrariamente, nós precisamos, há uma necessidade de preparo. Segundo um antigo costume, quando alguém muito rico dava uma festa, distribuía trajes especiais aos convidados. Não usar estes vestidos era sinal de desonra e de falta de consideração para com o dono da festa. Na parábola das bodas, foi exatamente o que aconteceu. Alguém havia penetrado na festa, mas se recusava a usar as vestes características. Na religiosidade contemporânea, muitos acham que poderão alcançar as bênçãos da salvação mediante a prática de alguns rituais, ou dedicando uma parcela ínfima do seu tempo, bens ou talentos. E o ensino aqui é que todos que aceitarem o convite do rei devem se vestirem com roupas adequadas, as roupas da salvação, conforme está registrado no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Devem despir-se de sua anterior maneira de ser e aplicarem-se por inteiro ao chamado que receberam. Todos aqueles que dizem ser convidados e não se trajam, ou seja, não demonstram através do seu testemunho que foram transformados, serão expulsos da mesa do rei. É pesado, mas essa é a realidade. É isso que tem que ser pregado. Todos aqueles que se dizem ser convidados e não se trajam, ou seja, não demonstram através do seu testemunho que foram transformados, serão expulsos da mesa do rei. Portanto, esses são os 3 cenários para o estudo dessa parábola. Nós precisamos ter uma vista para a lição que devemos aprender devido à atitude daqueles que recusaram os convites. Nós precisamos entender que o convite foi estendido para os gentios, e nós, enquanto os gentios, nós fomos convidados e nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. E esse convite está disponível, ele está abrangente a todos aqueles que quiserem aceitá-los. E para que haja a conclusão do objetivo final, há necessidade do preparo. Então, essas são as 3 fases da parábola das bodas. E nós podemos, então, partir para as considerações finais que o autor desse estudo propõe. Ele diz que aqui, que nós aprendemos nesta lição, que os primeiros convidados, a nação de Israel, se recusaram a atender o convite do rei. Nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os substituímos como convidados das ruas, das esquinas, das encruzilhadas, dos caminhos, dos becos e valados. Não porque fôssemos melhores ou tivéssemos algum mérito, simplesmente fomos constrangidos a entrar. Espera-se, portanto, de nós uma atitude diferente à daqueles que foram convidados na parábola das bodas. Aprendemos que há um convite extensivo a todos os seres humanos para adentrarem ao reino de Deus. Aprendemos que não se deve confundir este convite com a ideia de que a conduta dos chamados não tenha importância. E, por final, não haverá desculpa
para não se trajar respeitosamente nas bodas do Cordeiro. Que nenhum de nós seja encontrado em desonra, falta de consideração ou rebelião em relação àquilo que é o chamado de todos nós. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que a gente não seja encontrado em desonra, em falta de consideração ou em rebelião em relação ao chamado de Deus. Assim que Deus possa nos abençoar para entendermos a sua palavra e para que nós possamos ter uma conduta apropriada a todos os convites que Deus nos faz, nos tem feito. E nós vamos, então, agora orar. Eu quero convidar você, dentro da sua possibilidade, recline sua fronte, feche os seus olhos, se puder, e nós vamos, então, encerrar essa nossa escola bíblica desse domingo, e nós vamos orar e nos despedir. Deus Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, pela disponibilidade da tua palavra. Agradecemos porque ela, ó Deus, ela fala conosco de uma maneira direta, Pai. O Senhor nos comunicou através dessa parábola, ó Deus, que o convite está feito, o convite está disponível. Assim como o título desse estudo, Uma Igreja para Todos, é porque entendemos, ó Deus, Pai, que o convite antes era para um grupo específico, mas agora, Deus, pelo seu amor, pelo sacrifício do seu Filho Jesus, pela graça, nós fomos alcançados pela extensão desse convite, ó Deus. O seu convite, ó Pai, é um convite nobre, é um convite que nos constrange, pois o teu Filho Jesus, ó Deus, disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, conforme a tua palavra registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ó Deus, como é nobre esse convite, vinde a mim todos os que estáis cansados. Ó Senhor, nós declaramos que nós dependemos de Ti, Pai. E por isso, sabemos que nós precisamos de estar preparados, ó Deus. É o Senhor, meu Deus, o Rei que está sobre todas as coisas. É o Senhor que nos dá a oportunidade. E nós queremos, ó Deus, estar diante do Senhor com as vestes adequadas, ó Deus, com as vestes próprias, ó Deus. E por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor tenha uma misericórdia permanente e contínua sobre nossas vidas. E agradecemos mais uma vez pela tua palavra, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito bem, estamos encerrando e eu quero deixar o convite para o próximo domingo. Próximo domingo nós estaremos aqui no dia 16 de agosto, nesse mesmo horário, apresentando mais uma reflexão, mais um estudo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Então, muito obrigado pela sua atenção e que Deus abençoe a todos. Amém.